Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim estar aqui nesta hora, para essa conversa. E hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem, a maneira provida por Deus para lidar com o pecado e conectar com a mensagem ouvindo, reconhecendo e agindo, que temos meditado em algumas conversas aí para trás. Eu quero falar a respeito da inimizade que o próprio Deus criou para se vingar da semente da serpente, se vingar do que Satanás fez lá em Gênesis, quando quebrou a comunhão entre Deus e sua família, introduzindo o pecado no meio da Sagrada Família. A Sagrada Família, Adão, eles estavam supostos a viver eternamente e viver através da árvore da vida. Mas Satanás, com sua astúcia, explorou a cobiça, a ambição que a mulher tinha por sabedoria. Ela queria saber. E o inimigo explorou essa fraqueza e introduziu o seu falso evangelho, a sabedoria humana. Tentando fazer Eva acreditar que Deus, ele possuía afeto. Afeto é uma coisa humana. Deus, ele opera pelo amor ágape. E o amor opera também através da sua palavra. E onde existe verdadeiro amor, também está a justiça de Deus. Ele é galardoador dos que guardam a sua palavra, dos que o buscam, dos que lhe obedecem. Mas ele também trata com todo aquele que é desobediente, ele trata com o incrédulo, ele trata com aquele que deixa a palavra para seguir a sabedoria deste mundo. A Bíblia fala que os que são amigos deste mundo constituem-se inimigos de Deus. Então o profeta diz algo muito grande nessa mensagem a respeito do que Deus faz para lidar com o pecado. Vamos tomar Gênesis capítulo 3, a partir do verso 9, para entender algo grandioso. E eu quero também falar de que cada avivamento que Deus traz, ele produz gêmeos. E esses gêmeos dão lugar as duas sementes, a falsa e a verdadeira. Eles vêm debaixo do mesmo movimento, da mesma ação, do mesmo sol, da mesma chuva, no mesmo terreno, como Abel e Caim, Jacó e Esaú, Judas e Jesus, Davi e Absalão, a mesmíssima coisa. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. E escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comesses tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me desses por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizesse isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizestes isto, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Agora aqui está a sentença, o juízo de Deus sobre a semente da serpente.
E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, na mensagem, a maneira provida por Deus para lidar com o pecado, citando Gênesis 3,15, o profeta diz algo grandioso. Veja, nós vamos entender por que há essa inimizade entre a falsa semente e a verdadeira. Porque Ismael sempre perseguiu Isaque? Por que Caim perseguiu Abel? Por que Absalão estava contra o próprio pai? Por que Judas traiu Jesus Cristo? Por que a falsa igreja esteve nesses 2000 anos sempre perseguindo a verdadeira? Isso tudo remonta a Gênesis. É um juízo que Deus trouxe sobre a semente da serpente. Então, parágrafo 37. Então, quando Deus proferiu um julgamento, citando Gênesis, porque tu ouvistes a tua mulher e não a Deus, Deus dizendo para Adão, fui eu que te tirei do pó, e ao pó tu voltarás. Veja, a consequência foi que a morte entrou. Eva, e porque você ouviu a serpente, em vez de seu marido, o que ele faria por ela, e a serpente e assim por diante, então posso ver Adão e Eva começando, seu grande cabelo preto desordenado, lágrimas escorrendo por suas bochechas, olhou para Eva, o corpo mais lindo, os grandes braços e ombros fortes de Adão, o sangue escorrendo pelas suas pernas sobre aquelas pedras de ovelha, e quando eles começaram a se afastar, posso ouvir algo como que tapeando, como que batendo, algo batendo em suas pernas. Veja, o que eram aquelas velhas peles de carneiro ensanguentadas batendo nas pernas de Adão. Agora escute isso, um profeta, ele pôde ir a Gênesis pelo Espírito Santo. Veja, então posso ver o quadro mais dramático de toda a Bíblia. A cruz não foi o ato mais dramático. O ato mais dramático foi a queda. E os resultados da queda estão até hoje aí, sobre a face da terra. Veja, posso ver aquele grande Deus Jeová, que cobriu todo o espaço e todo o tempo, onde você poderia olhar para todos sempre e sempre, e nunca ver o início de seu ser ou o fim dele. E posso ver tudo descendo como um funil, nas 4 pequenas letras: amor. Deus proveu um sacrifício para sua família. Ele não suportou ver seu filho e sua filha partindo em desgraça. Quando ele viu seu filho e sua filha saindo de casa, degradados, caídos, e agora teriam que enfrentar a morte, a sepultura, e teriam que trabalhar. Ela teria que dar à luz com dores de parto. O leão com o qual ele brincava no dia anterior, agora não pôde brincar mais, o leão quer devorá-lo. Os céus se ennegreceram, trovões, granizos, tempestades, terremotos. Tudo isso. Veja, então ele disse, porém inimizade entre a tua semente e a semente da serpente. Veja, essa é a razão pela qual nós temos todos esses problemas que temos no seio da igreja, porque essas crises, essas divisões, essas separações, essas inimizades, Deus colocou inimizade entre as duas sementes. Agora veja o que diz o profeta na mensagem, ouvindo, reconhecendo e agindo, para que a gente possa entender. Veja, agora indo para Jacó e Esaú. Veja, onde quer que haja um reavivamento, isto sempre
produz gêmeos. Veja, o melhor, parágrafo 69. Agora está prometido que nesses dias Deus derramará o seu Espírito. Está prometido por Daniel que o povo nos dias, quando a pedra atingir a imagem no pé, o povo que conhece ao seu Deus fará proezas. Profecia após profecia. E todos os seminários, o mundo não podem retirar isto. Deus vai fazer isso de qualquer maneira e as pessoas seguirão isto. Veja, a igreja natural e a igreja sobrenatural. Vê você, a palavra faz a diferença. A semente da serpente, uma igreja natural, despreza o valor da palavra, despreza as coisas espirituais. Veja, foi isso que Jacó pensou. E não importa o que eu sei, que nunca serei abençoado, a menos que consiga aquela primogenitura, que para nós hoje significa o tremendo batismo com o Espírito Santo. Veja, aquela primogenitura é o que eu terei que conseguir. Veja, e porém Esaú a detestava, e seus filhos fazem a mesma coisa ainda. Até hoje, eles a detestam, sempre tem sido assim. Eles não se importam com a verdade da palavra. A inimizade contra a semente eleita, porque a semente eleita é espiritual. A semente eleita busca por Deus, a semente eleita clama pela verdade. Mas Esaú rejeitou a verdade. A exemplo de Caim lá em Gênesis, veja, onde quer que haja um reavivamento, isto sempre produz gêmeos. E esta é uma observação rude, porém verdadeira. Quando houve o nascimento proveniente de Isaac e Rebeca, isso produz gêmeos. Quando o mundo foi criado, isso produziu gêmeos, 2 árvores. E quando Caim e Abel nasceram, isso produziu 2. E quando Esaú e Jacó nasceram, isso produziu 2. Um deles natural, um deles da terra, o outro sobrenatural. E um olhava para o natural, o intelectual, e o outro caminhava pelo Espírito. Isso tem sido sempre dessa maneira. Quando a igreja, veja, quando a igreja luterana surgiu, vamos tomar Pentecostes primeiro. Olhem para o nascimento pentecostal. Ele produziu um grande, poderoso reavivamento que varreu o mundo conhecido. Pentecostes. Mas não foi muito tempo depois de Pentecostes até que Paulo mesmo dissesse que se levantariam homens entre eles com coisas perversas e afastariam as pessoas de Deus. E é isso exatamente o que eles fizeram. Isso produz 2. Quando a igreja luterana nasceu, veja, Martinho Lutero produziu um reavivamento espiritual. Não demorou muito até que chegasse Esaú bem atrás dele e organizasse aquilo. E aquilo produziu 2. Então depois disso vem os metodistas, John Wesley, um reavivamento espiritual. Depois disso vem a organização, organizou aquilo produziu 2. Veja, e depois disso vem Pentecostes, um reavivamento, e agora eles a organizaram, e agora eles dedicam a organização, isso produz 2. Porém aquela semente espiritual do Deus vivente, embora tenha que ser peregrino, veja, embora tenha que ser peregrino, embora tenha que ser um peramulador, isso sempre causa separação. Esaú não permaneceu muito tempo com Jacó, então logo Jacó obteve a primogenitura, aquilo exigiu separação. E quando um homem, veja, não importa que igreja você pertença, se é carnal, e os seus companheiros com quem você anda, as pessoas com quem você joga cartas, e suas associações de literatura, e assim por diante, quando você obtém a primogenitura, aquele algo que está em você, aquele fundo de seu coração, que tem ansiado por Deus, quando você recebe isso, isso exige separação. Saí dentre eles e vos separeis, diz Deus, separação. Inimizade é uma outra palavra. Não pode haver a comunhão com o crente espiritual e o crente carnal. Não pode haver comunhão entre Esaú e Jacó. Não pode haver comunhão entre Caim e Abel. Eu, porém, inimizade, essa foi a vingança, esse foi o julgamento. Deus exige uma separação total. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude. Deixe aí o seu comentário. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.